Uma aula do módulo 3 de juros compostos aplicados em investimentos. Deixa eu só garantir aqui que está pegando tudo direitinho, aparentemente está, né? Então vamos lá, no exercício resolvido 1, né, a gente já fez um exemplo na aula passada, mas vamos ter o seguinte desafio, né? É mais um problema suposto, é um problema fictício. E Maria quer comprar um carro que custa 50 mil reais daqui a 5 anos. E ela encontrou um investimento que rende 8% ao ano com juros compostos que ela precisa investir hoje para alcançar o seu objetivo. Qual é o capital que ela precisa investir para ter 50 mil reais daqui a 5 anos para ela comprar um carro novo? Então, nós vamos aplicar a fórmula que nós vimos na aula passada, que é essa fórmula do capital. E como é que a gente encontra essa fórmula do capital, já que normalmente nós precisamos encontrar o montante, né? Então, vamos partir daqui. Vamos supor que você tem um montante. O montante, ele é igual a isso, certo? E em vez de eu fazer todo aquele mecanismo matemático que a gente viu, que eu multiplico de um lado, de outro, aqui a gente vai fazer um pouco diferente. Então, se a gente quer encontrar o capital, o que a gente vai fazer? Vamos isolar o capital. Então, a gente vai circular esse carinha aqui, ó. Vamos circular esse carinha aqui. E vamos fazer a operação inversa do outro lado. Então, se aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ser capital é igual a montante dividido por 1 mais i elevado a n, em que n é o número de períodos. Aí o que acontece? Nós vamos ter exatamente o que ele botou aqui, né? Ó, a fórmula. Capital é igual a montante dividido por 1 mais i elevado a n. E como é que a gente chega nessa fórmula? Aí eu vou mostrar aqui, né? Então, assim, se você é mais avançado, é interessante que você pule. Então, você já pode pular aí para frente, né? Já pode dar uma olhada aqui nesses passos e já pular para o próximo conteúdo. Mas se você ainda aí está precisando de uma ajudinha, uma força na matemática, a gente vai calcular da seguinte forma. A aula passada a gente conseguiu demonstrar que a fórmula do montante nos juros compostos é essa fórmula aqui. Montante igual a capital vezes 1 mais taxa, ou taxa mais 1, elevado a n, certo? Então, o que a gente viu nas outras aulas? Se eu multiplicar essa equação por 1 dividido por i mais 1 elevado a n, dos dois lados, ou seja, eu multiplico aqui e aqui, eu vou estar isolando o c, certo? Então, você pega tudo que não é o c e multiplica por 1 dividido por tudo que não é o c. Então, o que é tudo que não é o C? É esse cara aqui, ó. Eu quero tudo menos o C, porque o C tem que ser isolado, certo? Então, quando eu multiplico a equação dos dois lados, a igualdade não modifica. Então, vai ficar montante vezes 1 dividido por 1 mais i elevado a n, porque eu multipliquei desse lado. E se eu multiplico do outro lado também, vai ficar o quê? C vezes 1 dividido por 1 mais i elevado a n, vezes 1 mais i elevado a n. Um mais i elevado a n dividido por 1 mais i elevado a n, ou seja, 1 mais i elevado a n dividido por 1 mais i elevado a n. É esse cara dividido por ele mesmo, que é igual a 1. Bora lá. Se você não entendeu, ó, é o seguinte, ó, 2 mais 1 dividido por 2 mais 1
vai ser igual 2 mais 1, 3, dividido por 2 mais 1, 3. 3 dividido por 3 igual a 1. Então, se eu tenho uma divisão em que esse carinha de cima é igual a esse carinha de baixo, a divisão dá 1. Então, ó, aqui também vai dar 1. Então, capital é igual a montante dividido por 1 mais i elevado a n. Foi o que a gente encontrou. Pronto, a partir daí você tem a fórmula do capital. E como eu quero, nesse exemplo específico, encontrar o capital, basta substituir os valores agora. Então, capital que eu quero descobrir é igual ao montante, que é 50 mil reais, mais 1, ou vezes, não, capital é igual a montante dividido por 1 mais i elevado a n. Então, vai ficar montante dividido por 1 mais i elevado a n. O montante é igual a 50 mil, dividido por 1 mais i, quanto é o i? 8%. 8% é igual a 0,08. Então, 1 mais 0,08 vai ficar 1,08. Elevado a quanto? Elevado a 5. Aí é aquele negócio que eu disse. 1,08 elevado a 5 vai ser 1,08 vezes ele mesmo 5 vezes. Então vai ficar 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08, 1,08, 1,08, 1,08, 1,08, 1,08, 5 vezes. Você faz isso na calculadora tranquilamente. E tudo isso vai ficar o seguinte: 50 mil dividido por 1,08 elevado a 5. Então, se você faz esse cálculo na calculadora, você vai ter que o capital inicial vai ser 24.029. Eu posso até fazer na calculadora aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui na calculadora rapidinho. Rapidinho. É. Captura de janela. Ok. Pronto. Também na calculadora, certo? Agora deixa eu limpar a tela. E vamos lá para a calculadora. Então, eu tenho 1,08. Aí, se eu multiplicar vezes 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08. Opa, 0,8. Pronto, ó, 1,08, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Aí vai ficar 50 mil dividido por 1,46932, que é esse valor aqui, que é 1,08 elevado a 5, que deu 34.029. E lá no nosso slide, nossa questão, deu 34.0,916. Ah, esse vírgula 16 é o nosso deu 0, deu vírgula 34, é porque eu abreviei o termo aqui, tá bom? Então, essa é a resposta. Sem pestanejar aí, sem dificuldade. Então, você vai, a moça aí, no caso desse exemplo fictício, ela vai ganhar 15 mil reais, 970,84 centavos. E você percebe que a curva aqui está quase linear, porque o tempo é pequeno, mas você percebe que tem uma leve curvazinha aqui. Tem uma leve curva, certo? Então, quais são, né, a importância disso? É que o valor presente, e nós vamos trabalhar muito essa questão de valor presente e valor futuro, ele é sempre menor que o valor futuro. E quanto maior a taxa, menor o valor a ser investido hoje, certo? Quanto maior o prazo, menor o valor inicial necessário, certo? E os juros compostos trabalham a seu favor ao longo do tempo, e quanto maior o tempo, maior o montante. Obviamente, né? Também se fosse menor, para algumas pessoas, alguns investimentos é menor, né? Cálculo da taxa de juros compostos. Então tem a dedução da fórmula que, partindo aqui do slide, ó, você tem a fórmula fundamental, certo? Montante igual a capital vezes 1 mais taxa elevado a n. Montante igual a capital vezes 1 mais taxa elevado a n. Aí, vamos fazer a dedução correta. Essa aqui é a dedução simplificada, mas tem a dedução correta, que é o que a gente vai ver.
Então você tem aí a fórmula principal, que você tem montante é igual a capital, que a gente já sabe, vezes 1 mais a taxa, elevado a n. Aí o que que você faz? Como eu quero isolar a taxa, eu vou trabalhar com os outros termos. Mas aqui está meio complicado, né? Tá meio complicado. Então o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou trabalhar com esse c aqui, porque eu quero eliminar ele da fórmula do i. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dividir de ambos os lados por c. Então vou multiplicar toda a equação por c. Aí eu vou multiplicar desse lado e desse lado. Quando eu multiplico desse lado, fica montante vezes 1 dividido por c, que é igual a c vezes 1 dividido por c, vezes 1 mais i elevado a n. C dividido por c, ó, c dividido por c é 1. Então não preciso escrever, vai ficar montante sobre c, montante dividido por c, é igual a 1 mais i elevado a n. Aí aqui vem o pulo do gato. O que acontece? Como é que a gente vai fazer aqui? Você tem o seguinte, ó, pensa comigo. Se você tem 2 elevado a 2 é igual a 4, certo? Só que é igual a 2 vezes 2. Só que você tem a função inversa, né? Por quê? Porque como é que eu faço para chegar de 4 para 2? Ficou até estranho, né? Como é que você faz para sair do 4 para o 2 elevado a 2? Do 4 para 2 elevado a 2, você tem que fazer uma operação chamada radicialização, que você vai tirar a raiz, né? Então, raiz de 4 é igual a 2, certo? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. E se eu tivesse da seguinte forma? 2 elevado a 3. Sabemos que 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Então, você vai ter a raiz cúbica. A raiz é esse símbolo aqui, tá? Raiz cúbica, que isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2, certo? Aí o que acontece? Se eu passo esse cara para cá, ó, vai ficar o quê? 8 é igual a 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, você tem a operação de ida e a operação de volta. Só que eu tenho outra maneira de escrever isso. Que outra maneira é essa? Se eu escrever 8 elevado a 1/3, isso é igual a 2. É outra maneira de escrever, sabe? Outra maneira de escrever. Em vez de eu escrever esse símbolo aqui, ó, eu escrevo 8 elevado a 1/3. Então aqui, certo? Porque esse símbolo aqui, ó, 1/3, 8 elevado a 1/3 é igual a esse carinha aqui. E esse carinha aqui é igual a esse. Entendeu? Então é o seguinte, então tem o seguinte pensamento. Agora vamos para cá. Para cá, ó. Como aqui tá elevando, se eu passar para o outro lado, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar dividindo, né? Então, montante dividido por capital. Aí tem que botar o parênteses, porque é um número fracionado. Então, 1 elevado a 1 sobre n, que é igual a 1 mais i, certo? Pronto. Aí é exatamente isso que a gente vai ter. Aí depois você vai, e como aqui o 1 está somando, eu vou diminuir o 1 dos dois lados. Quando eu diminuo 1 dos dois lados, esse lado fica 0. 1 i vai ficar da seguinte forma: i mais 1 menos 1. Isso aqui é 0. 1 menos 1 igual a 0. E desse lado fica menos 1. Então vai ficar montante dividido por capital
elevado a 1 sobre n, menos 1, né? Menos 1 é igual a i. Porque o menos 1 daqui foi-se embora. Foi diminuído. E desse lado não. Né? Ou você pode ter aquele pensamento, um tá somando do lado, aí passa pro outro lado diminuindo. Mas o ideal não é isso, né? Só passou pro outro lado diminuindo. Aí, quais são os pontos importantes de você calcular a taxa em juros compostos? O resultado será em forma decimal. Aí você vai ter que multiplicar por 100 para obter a porcentagem e usar a calculadora científica para potências fracionadas. Assim como você vai ter que verificar as unidades de tempo, se as unidades de tempo forem consistentes. Aí se você anota isso aqui, eu vou limpar. Limpei. Aqui nós temos um exemplo prático, né? Um exemplo aí, um fictício, né? E que nós temos o capital inicial, o montante final, o período e nós queremos calcular a taxa ao ano. Então nós vamos calcular com base na fórmula. Essa é a fórmula. Aí você tem que I igual a montante dividido pelo capital elevado a 1 sobre n menos 1. Essa é a fórmula. É assim que se fala. Então você vai ter o montante final que é 12.000 dividido por 8.000 elevado a 1 dividido por 4. Então, a gente vai fazer essa continha na calculadora. Então, vamos voltar para a calculadora. Lembrando, a conta é o seguinte. É 12.000, vamos excluir aqui, né? 12.000 dividido por 8.000. Dá 1,5. Aí, na calculadora, aqui no meu caso, tem esse símbolo aqui, ó. 1 elevado a x. Então, eu vou fazer 1,5. Vou fazer 1,5. Não, é 12.000 dividido por 8.000, que dá 1,5. E eu vou elevar esse 1,5 por octal parênteses, 1 dividido por 4, fecha parênteses, que dá 0,25. 0,25, certo? Então, 1,5 elevado a 1 dividido por 4 vai ser igual a isso aqui. Porque 1 dividido por 4 dá 0,25. E 1,5 elevado a 0,25 é esse resultado aqui, que a gente fez na calculadora. Obviamente, eu não vou fazer na mão, né? Obviamente. E lembra que tem o menos 1, então menos 1. E lembra que tem que multiplicar por 100, porque isso daqui está em decimais, eu quero em porcentagem, então multiplica por 100. Então, a taxa de retorno, a taxa, né, dos nossos juros compostos vai ser 10,66% ou 10,67%. Não é isso? Então, vamos voltar lá para o slide. 10,67 ao ano. Pronto, calculamos a taxa. Já sabe como é que se calcula a taxa. Certinho? E vamos para o próximo exemplo.